Fala galera, iniciando mais um vídeo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, que Deus fale poderosamente a sua vida e que você seja assim encorajado com uma palavra do céu. Bom, se prepara porque eu acredito que essa palavra vai falar muito ao seu coração e acredito muito que essa palavra aqui vai nortificar e te dar um entendimento a respeito do seu propósito, da importância que tem de você saber usá-lo e você ter o conhecimento a respeito do propósito que Deus te deu. Hoje, a palavra que eu quero fazer uso se encontra em Marcos capítulo 9, a partir do verso 17. Esse capítulo vai contar a respeito de um pai que desesperadamente leva o seu filho até Jesus, porque o seu filho infelizmente está endemoniado. A Bíblia vai dizer que infelizmente o espírito maligno deixou o menino surdo e calou a boca do menino. Olha que engraçado isso aqui. O que a Bíblia está replicando e mostrando a gente são fatores que diretamente são fundamentais para a nossa vida com Deus. O ouvido aqui fala a respeito de intimidade. O inimigo sempre busca roubar a nossa intimidade com Deus. É por isso que ele fez isso com esse menino. Não foi somente para ensurdecer aquele menino, não. O inimigo usa de artimanhas para tentar diretamente acabar com nossa intimidade. Só que a Bíblia vai dizer também claramente que ele cala um menino. Por que isso, irmão? Certamente para mim, a voz daquele menino, a boca daquele menino era uma boca profética. É por isso que eu iniciei esse vídeo te dizendo que você precisa saber a respeito do propósito que você carrega, e se você não tiver conhecimento dele, certamente você não vai viver à altura do que Deus te chamou para viver, porque a boca desse menino que foi calada, com certeza tinha vida, com certeza tinha unção, com certeza tinha autoridade. Então calar a voz desse menino, calar a boca desse menino, fechar a boca desse menino, é o inimigo mostrando para esse menino que aquele menino estava impedido de exercer o propósito, a autoridade que Deus deu a ele. A Bíblia vai dizer que o pai leva o seu filho até Jesus. Por que isso? Porque existem coisas que só Jesus resolve. E pode ser que tudo aquilo que você esteja fazendo com sua mão não está dando certo, é porque você não tem a capacidade própria para poder resolver. É por isso que você precisa cair em si, é por isso que você precisa ter o discernimento das situações. A Bíblia vai dizer a respeito do menino, vai falar a palavra menino. Já parou para analisar que esse menino, a gente falando dentro dessa parte de autoridade, ele tinha muita autoridade, mas era menino na estrutura? E é assim na nossa vida. Se a nossa estrutura não acompanha a autoridade, o chamado e o ministério que Deus colocou na nossa vida, certamente a gente não vai conseguir resistir ao inimigo. Certamente a gente não vai conseguir resistir os levantes do inimigo. Tenha conhecimento do propósito e autoridade que Deus te deu. Você precisa ter conhecimento da ferramenta que Deus te deu. A sua autoridade e a sua estrutura, elas precisam andar em comum acordo. Não adianta você ser muito bom no que você faz, mas a sua estrutura ser de menino, a sua mentalidade de menino, a sua visão de menino. Hoje o recado de Deus para você é o seguinte: eu preciso te dar uma estrutura que é de acordo com a autoridade que eu tenho liberado sobre você, a autoridade que eu tenho te dado. Tudo que a gente precisa fazer é aprender a gerar estrutura. Estrutura não se gera num culto, não se gera num círculo de oração, não, estrutura se gera no quarto. Existem coisas que não é o culto que vai fazer diferença, não é o círculo de oração que vai fazer diferença, mas é a sua busca por Deus. A Bíblia vai dizer pra gente a respeito do texto onde vai falar sobre a multiplicação. A Bíblia deixa claro que Jesus está dentro do deserto junto com uma multidão e infelizmente não tem ninguém que tem comida. Daqui a pouco chega um menino com 5 pães e 2 peixes. Ninguém tinha o que o menino tinha. Por que isso? Porque para você ter, você precisa gerar. Quando você sabe gerar o pão, Deus te dá o peixe. Quando você busca a Deus para que Deus te dê uma estrutura maior, Deus te dá uma estrutura que homem nenhum quebra. Porque pão o homem gera, mas peixe só Deus gera. Então guarda isso no seu coração.
Hoje a direção de Deus para as nossas vidas é a seguinte: não é a nossa autoridade só que tem que crescer, a nossa estrutura também. A gente precisa aprender a receber de Deus uma estrutura que é compatível ao chamado e ministério que Ele colocou na nossa vida. Então faz o seguinte, o convite de Deus para você, através desse vídeo é esse: vai para o quarto, começa a gerar pão, porque quando você gerar o pão, Deus vai colocar o peixe na tua mão. Deus quer te dar uma estrutura que ninguém vai conseguir te parar, porque a estrutura que Deus dá, ninguém quebra, ninguém destrói. Podem te chamar de menino, não tem problema, só que você sabe a estrutura que Deus te deu, só que você sabe a autoridade que Deus te deu, só que você sabe aquilo que você tem na mão, porque Deus jamais vai entregar pão e peixe para quem é menino. Deus só entrega pão e peixe para quem é maduro, para quem é conhecido no céu. Então guarda isso no seu coração. O diabo não lutou com esse menino porque ele era menino. Satanás brigou com esse menino porque ele era um projeto do céu. O diabo nunca vai brigar com quem é menino. Quando você vê o diabo brigar com o menino, porque aquele menino é um projeto de Deus. Que Deus venha falar ao seu coração através desse vídeo, que Deus venha ministrar essa palavra no seu coração e que você compreenda que ainda que o homem chame de menino, o céu conhece de fato quem você é. Se essa palavra aqui falou com você, curte aqui, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Fique à vontade para fazer parte dessa família. Ativa o sininho para que você fique por dentro de toda a notificação que acontece por aqui. Que Deus fale com você através desse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijão no seu coração.